Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Cristo habitando no coração. O texto serve como base para o nosso estudo, Efésios no capítulo 1, versos 14 e 15, que diz assim: Quando penso nisso, caio de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Antes de podermos explorar um pouco mais o nosso texto de hoje, eu gostaria de gastar alguns momentos orando juntamente com você, pedindo que Deus possa ouvir os clamores que têm chegado até esse canal todos os dias através da nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, que quem sabe estão aí no teu coração nesse momento. Ore comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que podemos entrar em Tua presença, em nome de Cristo Jesus, sabendo que estamos sendo ouvidos. Então, eu e os meus irmãos que nesse momento oramos, nos colocamos de forma confiante diante do Senhor, porque sabemos que pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos aproximados e adotados como filhos. E é como filhos, Pai, que nós colocamos diante do Senhor cada um dos nossos sofrimentos, angústias, provações, dificuldades, e pedimos que o Senhor possa ler cada uma delas e responder de acordo com a Tua vontade, porque também submetemos os nossos desejos ao Teu, porque sabemos que o Senhor sabe o que será melhor para nós. Por isso, nesse momento, clamamos e pedimos que nos ajude também a podermos entender a Tua vontade para nós através do estudo da lição hoje. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Ao observarmos o texto que lemos ainda há pouco de Efésios, no capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo, nesta parte do texto especificamente, ele vai mencionar que existem duas famílias, aliás, existe uma família que está separada por locais diferentes. É uma família no céu ou nas dimensões celestiais e, ao mesmo tempo, uma família na terra. Quando vamos ler principalmente o livro História da Redenção, nele Ellen White menciona que no momento em que o pecado chegou aqui no nosso planeta, em que a Eva estava sendo tentada lá no Jardim do Éden e posteriormente o próprio Adão, os anjos de Deus observavam com grande atenção o que estava acontecendo aqui. Que os mundos não caídos, aonde existe a perfeição da criação do Senhor Deus, também observavam aquilo que estava acontecendo aqui. A história universal foi maculada quando o pecado chegou aqui no nosso planeta, quando a rebelião finalmente encontrou um lugar aqui no nosso planeta. É claro que tinha sido um escândalo quando a rebelião começou no céu, quando o ser mais exaltado por Deus acabou se rebelando contra o próprio Deus e conseguiu, na sua rebelião, trazer 1/3 dos anjos de Deus junto com ele. Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso. Os mundos não caídos ficaram assombrados. Como alguém ousaria se levantar contra Deus? As acusações que foram feitas contra Deus por esse anjo rebelde fizeram com que na mente de alguns dos seres que ainda permaneceram leais a Deus ficasse uma grande interrogação. Será que existe algum tipo de verdade dentro da rebelião? Somente o tempo poderia mostrar se realmente havia algum tipo de justiça na rebelião que havia sido iniciada por Satanás, ou se Deus realmente era um ser justo e íntegro e que o seu governo é o único capaz de trazer estabilidade para o universo. O fato é que no momento em que Adão e Eva caíram em pecado, toda a família do céu, que é essa família composta pelos anjos, composta também pelos mundos não caídos, observava o que estava acontecendo. Os anjos de Deus ficaram profundamente chateados com o que aconteceu. Um ar de tristeza encheu o céu por conta do que estava acontecendo. Ela olhou para o rosto de Jesus, olhou para o rosto de Deus o Pai e percebeu que eles estavam profundamente entristecidos por isso. Eles se separam do grupo agora numa reunião, desengavetam o plano da redenção. E muita discussão nessa reunião privada aconteceu entre pai e filho. O pai, por várias vezes, acabou dizendo que nós tínhamos que encontrar uma outra maneira. E o filho disse: pai, nós já vimos todas as opções antes que esse momento chegasse. Não tem outra opção. Eu vou descer para poder
resolver o problema do pecado, eu vou morrer pela humanidade, vou me tornar um deles. Quando finalmente eles voltam diante dos anjos e diante do universo perfeito de Deus, da família do céu, eles desdobram o plano da redenção. Alguns anjos se colocaram diante do Senhor e disseram: Senhor, deixa que a gente vai. Nós não queremos que o Senhor tenha que passar por isso. Cristo Jesus olhou para eles e disse: vocês terão um outro papel dentro desse processo. Vocês o tempo todo estarão descendo e subindo entre a terra e o céu, levando as bênçãos da terra para o céu e ao mesmo tempo trazendo da terra para o céu os pedidos dos nossos queridos que lá estão. Vocês vão ministrar em favor da humanidade, vão protegê-los para que a rebelião não tenha acesso total a eles. Vocês vão restringir as forças do mal. E desde então, a família do céu, os mundos não caídos, bem como os anjos de Deus, eles têm como objeto de estudo aquilo que está acontecendo aqui na Terra. Uma cortina invisível que separa esse mundo espiritual do mundo visível que nós temos aqui. Não somos capazes de ver esses anjos, não somos capazes de ver esses nossos irmãos e irmãs que estão nos mundos não caídos. Mas Paulo vai usar aqui uma imagem muito bonita quando ele vai falar a respeito disso. Em grego são duas palavras muito próximas, então ele vai fazer uma espécie de jogo de palavras. As palavras são pai e família. Pai é na verdade, uma palavra que é a palavra pater. E família é uma palavra que é pátria. Pátria é família. Então você tem pater e pátria. Paulo vai dizer: eu me coloco diante de Deus, o pater, que é o responsável por uma pátria, ou seja, por uma família. A família do céu e a família da terra. O que ele está dizendo é que o pecado conseguiu separar a família, assim como quando às vezes um filho se rebela contra a autoridade do pai, da mãe ou da família e resolve ir embora de casa. Nós, como humanidade, fizemos isso, nós nos separamos da família do céu quando o pecado chegou aqui na terra. Havia um abismo separando a família, continua sendo uma única família. Quando olhamos para a história do filho pródigo, percebemos isso. O filho pródigo decidiu que ia embora da casa do pai. Ele queria o que o pai tinha a oferecer, mas não queria a companhia do pai. Então ele vai embora de casa. Entretanto, todos os dias o pai espera pelo retorno do filho. Ele não obriga o filho a querer voltar, mas ele espera, ele torce para que o filho volte. E quando você vai olhar para esses dois aspectos, você vai descobrir uma coisa extraordinária. A família continua sendo uma só. Quando o filho decide que vai voltar, o pai corre, ele abraça, ele beija esse filho que está sujo, ele está fedido porque ele estava cuidando de porcos, ele tira a própria capa e coloca sobre o filho, ele tira o anel do dedo e coloca no dedo do filho para poder dizer: você é parte da família, não se esqueça disso, você decidiu não ser, mas você nunca deixou de ser, porque nós temos apenas uma família. E essa família do céu e da terra será finalmente reconciliada quando Cristo Jesus entrar no coração daqueles que estão longe. Ou seja, de nós que nos afastamos da família do céu. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho esperado ansiosamente por esse reencontro da família. Eu fico imaginando quando, por ocasião do retorno de Jesus, esse anjo que me acompanha desde o momento que eu estava no ventre da minha mãe e que tem me acompanhado dia a dia, que tem visto as minhas lutas, tem visto os meus acertos, tem visto também os meus erros, tem visto os pontos fortes da minha natureza e os pontos fracos dela, que tem me amparado, me ajudado, sem que nem sequer eu saiba disso. Mas ele me conhece como ninguém mais. Fico imaginando como será esse encontro. Quando eles se colocaram ao meu lado, imagino esse anjo estendendo as mãos e dizendo: muito prazer. Meu nome é, então saberei o nome dele. Eu conheço tudo a teu respeito, cuidei de você esse tempo todo. Nós somos família. Eu imagino o abraço que a gente vai dar naquele momento. E quanta história a gente vai ter para poder contar durante toda a eternidade. Por um laço que nunca se quebrará. Porque esse anjo teve a oportunidade de poder andar junto conosco. Estou falando apenas de um
integrante da família do céu. Quantos mais têm trabalhado por você e por mim sem que nem sequer saibamos. Durante esse dia, não se esqueça, você não está sozinho. A família do céu continua trabalhando pela família da terra. E muito em breve, essa família, que hoje está separada, ela estará unida para viver para todo sempre junto com o Pai, sentado em volta da mesa. Que coisa fantástica será essa? Viva como um filho do Rei do Universo. Você não está sozinho. Eu estudo a lição. E você?